Deu para perceber que a gente vai discutir aqui um assunto super importante, uma palavrinha que você com certeza já ouviu em muita roda de conversa, a tal da meritocracia. O que é isso? A ideia de que todo mundo consegue crescer, se destacar pelo próprio mérito. Sabe aquela coisa do quem quer consegue, é só correr atrás, nada pode te impedir, se eu cheguei aqui foi porque eu mereci? Só que será que é tão simples assim? Você só precisa querer algo para de fato conseguir? Uma provocação que a gente vai lançar aqui hoje para fazer você pensar com a gente, e pensar sobre isso inclui pensar no contexto que a gente vive. Extremamente desigual, como o Karnal começou falando aqui no programa, não oferece o mesmo ponto de partida e as mesmas condições para todo mundo. Dá para falar em mérito assim, Karnal? Dá para falar muito em mérito, o mérito individual, o mérito de grupos. A questão é de onde vem esse mérito, se ele é justo ou não e se ele é permanente. Em geral, o discurso mais inclinado ao liberalismo fala muito da liberdade dos indivíduos, em cada um produzindo livremente e cada um chegando de acordo com as suas forças. Um discurso mais ligado à esquerda, não exclusivamente, fala de que esse mérito é produzido artificialmente, consagra quem já tem condições e impede que todos cheguem ao mesmo ponto. A questão não é só esquerda e direita, é explicar como eu trato. Rousseau escreveu isso, Marx escreveu sobre isso, Piketty escreveu sobre isso, Santo Agostinho escreveu sobre isso, como eu trato a diferença de capacidades e as diferenças sociais. Claro, cada lado procura justificar a sua trajetória. Se eu estou no topo, em geral, vou dizer, foi meu esforço. Foi meu esforço, quem quiser que cumpra a sua parte, né? Se eu estou por baixo e não consigo, eu vou dizer, a sociedade não permite que eu cresça e assim por diante. Esse é um debate muito bom. Eu acho que hoje seria um dia bom para a gente ter mais perguntas do que respostas. Eu não tenho clareza sobre todas as respostas, mas eu sei que é bom fazer perguntas para estimular a inteligência e o mérito de quem nos acompanha. E é justamente essa a ideia. A gente começou a conversar sobre esse assunto aqui nos bastidores e a conversa já estava super quente. A Gabi também trouxe alguns pontos justamente sobre essas desigualdades que a gente está falando, né, Gabi? Tem as desigualdades naturais, digamos assim, e tem as que foram criadas, de certa maneira. E mesmo as desigualdades naturais, de alguma forma, são valoradas a partir da cultura. Então, o que é, por exemplo, o padrão de beleza? É aquilo que determinado tempo e espaço dizem ser o padrão de beleza. Quais são as habilidades que são valorizadas no ser humano? As habilidades que nasceram com o ser humano. São as habilidades valorizadas em determinado espaço de lugar e de tempo. E mesmo aquilo que é talento natural precisa de treino para se desenvolver. Então, você tem um elemento sorte, algo que você não controla, e você tem um elemento de esforço individual. Por isso que é tão complicado. E acho que interessante o Karnal dizer, quem está em cima, quem venceu, segundo aquilo que é considerado ser um vencedor no tempo em que a gente vive, vai dizer, isso eu consegui por mérito meu. E quem não consegue vencer vai dizer a culpa da sociedade, mas tem uma problematização adicional que quem traz é o Michael Sandel no livro dele, que é A Tirania do Mérito, dizendo que o ideal, né, essa ideia de meritocracia é sedutora justamente porque se apresenta como uma alternativa ao nepotismo, então você consegue mudar de lugar a partir do seu esforço. Mas isso faz com que as pessoas que estão no lugar de perdedoras se sintam, ainda que intimamente, podem não exteriorizar isso, mas intimamente responsáveis pelo próprio fracasso. Ao passo que quem está no topo se sente responsável pelo próprio sucesso. Isso desfaz completamente os vínculos sociais. Então, o ideal seria que nós tivéssemos, sim, uma ideia de que o esforço nos leva além, para que a gente possa, inclusive, motivar as pessoas para buscarem os seus sonhos e para buscar a realização dos seus projetos e para se aprimorarem, mas com a consciência de que existe um dado inevitável de contingência em todas as existências. Então, eu tenho um elemento esforço? Tenho. Ele deve ser valorizado? Sim. Mas toda a vida vai ser marcada por eventos que têm relação com a sorte, ou com a sorte ao nascer, porque você vem com determinadas habilidades e características, ou com a sorte pelos eventos que acontecem na sua vida que você não controla. E isso deveria ser suficiente para a gente acreditar no poder do esforço, mas refazer os nossos vínculos. E aí a gente não teria nem o desprezo por quem está na condição de perdedor e nem a arrogância dos vencedores.